É isso aí, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Bruno Goulart, já chega aí se inscrevendo, deixando o seu like, nos dando aquela moral, tá, galera? Vamos aqui falar sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Hoje tem Flamengo e Cruzeiro, Cruzeiro e Flamengo lá na Arena Independência em Belo Horizonte. Jogo pelo Campeonato Brasileiro, hoje às 9 horas, com transmissão do Premier, tá, galera? Vamos falar também sobre outros assuntos, vamos falar ainda um pouquinho mais sobre a questão lá do Bruno Henrique. Então, fique aí comigo no vídeo. Vamos começar aqui falando jogo de ontem aí, Botafogo e Vasco, que tem a ver com o Flamengo, que tem a ver que o Textor falou que tinha tirado onda com o Flamengo, falado uma piada lá, que ia chutar a bunda do Flamengo e disse que agora está chutando a bunda do Flamengo. Olha aí a audácia do cara, um jogo que não era... O Flamengo não estava envolvido neste jogo, mas aí o John Textor querendo provocar o Flamengo. O jogo era contra o Vasco, no caso, né? Como eu já falei. E parece que a rivalidade desses caras é só contra o Flamengo, para vocês terem noção aí de como é que as coisas funcionam no futebol. O John Textor falou aí dessa questão aí de estar chutando a bunda do Flamengo. O cara não conquistou nada até agora. Eu acho que vai conquistar sim aí o Campeonato Brasileiro. E para mim é o grande favorito na final da Libertadores, mas não tem nada conquistado. Eles já cometeram este erro ano passado de ficar comemorando antes da hora e acabaram entregando o Campeonato Brasileiro. Então é muito bom o Botafogo aí abrir o olho. Já parece que tá com clima de oba-oba novamente. Eu achei que isto tinha sido corrigido lá entre eles, mas aí o John Textor falando aí que tá chutando a bunda do Flamengo. Uma piada mesmo, não ganhou nada até agora, mas fica aí também para a diretoria rubro-negra o mau desempenho do Flamengo aí ao longo do ano, a insistência com o técnico Tite, com um estilo de jogo que não combinava com a história do Flamengo, que não combinava com os atletas que o Flamengo tem aqui. Fica aí um tapa na cara da diretoria rubro-negra essa questão também, porque o Flamengo deveria estar aí brigando até o fim pelo Campeonato Brasileiro, pelo título, brigando por mais uma Libertadores. Flamengo que é tricampeão da Libertadores. Flamengo aí, junto com outras equipes, é o maior campeão brasileiro da Libertadores. Então, o Botafogo ainda tem que remar muito para chegar perto do Flamengo. É claro que a gente tá falando de um momento excelente aí do Botafogo, nunca visto na história do clube, mas fica essa questão aí. O respeito de lá para cá, né? Eles não ganharam nada, tirando onda com o Flamengo, mas também, ao mesmo tempo, essa questão aí do vacilo da diretoria. O John Textor, muito amigo do Rodolfo Landim, aparecendo juntos aí várias vezes, e agora a gente tem que ficar aturando esse tipo de coisa aí. Eu espero que o Flamengo possa se ligar e ano que venha fazer uma melhor temporada do que esta. A Copa do Brasil é muito importante, é um grande título, mas não apaga aí o péssimo ano do Flamengo, principalmente na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Um outro presidente aí que deu uma cutucada no Flamengo foi o presidente do Corinthians. Este aí já sem moral nenhuma, porque ficou falando que o Flamengo estava fazendo jogo sujo em relação aí, principalmente a questão do Hugo Souza. O Hugo Souza, a gente sabe que tem essa questão da opção de compra do Corinthians. O Corinthians não exerceu essa opção de compra porque não tinha dinheiro para fazer a compra à vista, visto que a garantia apresentada pelo clube paulista não foi aceita pelo Flamengo. Devido a quê? Devido à questão do Mateuzinho, que o Corinthians também fez uma compra junto ao Flamengo do Mateuzinho, colocou a garantia, o Corinthians atrasou aí a parcela do pagamento e tal, e a garantia não se deu, né? Porque o Corinthians ele só vai ter esse patrocínio aí junto com a Brax a partir do ano que vem, que ele vai ter essa verba liberada. Então, isso aí o Flamengo não aceitou. O Flamengo pediu uma outra garantia para o clube paulista, para o Corinthians, mas não foi apresentada. Então, o Flamengo falou que aceitava receber o valor à vista. O Corinthians não apresentou o valor à vista e agora a equipe corintiana aí está com transfer ban e não pode contratar jogadores.
pela questão lá do zagueiro Balbuena, então eles têm que se resolver lá. Antes de falar de jogo sujo do Flamengo, é bom olhar para a própria casa, né? Olhar aí os erros que eles estão cometendo, e o Flamengo não tem nada a ver com isso. Seguindo aqui, galera, vamos falar agora finalmente sobre o jogo Cruzeiro e Flamengo, Flamengo e Cruzeiro. O Flamengo aqui sempre vem na frente, né, galera? Então, o Flamengo vai jogar hoje aí em Belo Horizonte. O Flamengo vem bastante desfalcado. São vários jogadores aí lesionados e outros também que serão poupados, como é o caso do Gabigol, Arrascaeta, o Léo Ortiz, o Wesley e também o Gerson. Esses jogadores aí estão sendo poupados e aí a gente vai ver aqui as prováveis escalações de Flamengo e de Cruzeiro. Lembrando que o Flamengo jogou no final de semana e o Cruzeiro, o último jogo foi na quinta-feira passada pela Sul-Americana, então o Cruzeiro teve aí mais tempo de descanso em relação ao Flamengo e o Cruzeiro vai vir aí com força máxima para cima do Flamengo. É um jogo bastante importante porque o Flamengo ganhou a primeira partida lá da Copa do Brasil, beleza, abriu uma boa vantagem, mas o Flamengo não deve abrir mão do Campeonato Brasileiro. Vai que por uma infelicidade aí o Flamengo não consiga conquistar o título da Copa do Brasil, então ele tem que conseguir a vaga para a Libertadores de forma direta através do Campeonato Brasileiro, e é muito importante que o Flamengo fique no G4, visto que se o Flamengo ficar em posições muito abaixo, por exemplo no G6, né, o Flamengo teria que jogar aí uma pré-Libertadores, que seria péssimo. Eu acho que ficar fora da Libertadores, neste momento, pela pontuação do Flamengo, eu acho que o Flamengo não fica, só se for um desastre muito grande. Mas o Flamengo tem que levar aí com importância este campeonato brasileiro e não pode contar aí com algo que não é real, tá, galera? Depois que conquistar o título da Copa do Brasil, se Deus quiser, venha o título da Copa do Brasil lá na Arena MRV contra o Atlético Mineiro. Aí, beleza, você pode fazer um outro planejamento para o Campeonato Brasileiro, visto que o Botafogo está bem na frente e o Flamengo tem pouquíssimas chances de conquista do Campeonato Brasileiro, tá? Então vamos passar aqui a provável escalação aí do Cruzeiro, que saiu aqui no GE. Vamos dar uma olhada. Bom, galera, aí segundo o GE, o Cruzeiro provavelmente vindo aí com força máxima. O Cruzeiro vai vir com Cássio, o William na lateral direita, João Marcelo e Villalba na zaga. Na lateral esquerda, Marlon. No meio de campo, Lucas Romero, o Wallace, Matheus Henrique e Matheus Pereira. No ataque, Gabriel Veron e Caio Jorge. Essa daí é a provável escalação do Cruzeiro. E aqui a provável escalação rubro-negra, como o Flamengo vai vir aí para este jogo. Como eu falei, são vários desfalques, aqueles desfalques já conhecidos aí por lesão, que é o caso do Pedro, do Vinha, do Luiz Araújo, o próprio Dela Cruz também, o Carlinhos também está lesionado, então são vários jogadores lesionados, e o Flamengo também aí poupando 5 jogadores nesta partida contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, que são eles, né, que eu já falei aí, o Gabigol, o Arrascaeta, o Wesley, o Léo Ortiz e o Gerson. São esses jogadores que estão sendo poupados. Vocês podem ver ali na lateral esquerda vai ser o Ayrton Lucas titular, mas o Alexandro também viajou aí para esta partida. Então vamos falar aqui a equipe titular do Flamengo para este jogo hoje contra o Cruzeiro. Vocês estão com uma boa expectativa para esta partida? Deixe aí nos comentários o placar que vocês acham que vai ser este jogo. Então, segundo aí o que apurou o GE, a provável escalação vai vir com o Rossi no gol, Varela na lateral direita, Davi Luiz e Fabrício Bruno, Ayrton Lucas na lateral esquerda. No meio de campo aí a volta do Alan aí, para muitos aí uma grande preocupação, já que o Alan vem fazendo péssimas partidas aí ultimamente com a camisa do Flamengo, mas a gente espera que hoje ele faça diferente e possa jogar um bom futebol aí que ajude a equipe do Flamengo a trazer os 3 pontos lá de Belo Horizonte, já que também ele conhece lá de jogar na Arena Independência, já que ele jogava no Atlético Mineiro. E aí segue com Eric Pulgar, Alcaraz, Gonzalo Plata, Matheus Gonçalves e Bruno Henrique aí. O Bruno Henrique envolvido com essas paradas aí de apostas, a gente espera que não possa interferir no desempenho do jogador e ele possa fazer um bom jogo aí. Jogador que está sofrendo esse problema aí, essa investigação aí com esquemas de apostas. Vamos pontuar algumas coisas aqui nesta escalação. Os dois laterais
laterais aí são reservas, a zaga toda reserva, né? A linha de zaga toda reserva, os 2 zagueiros. Hoje também o Fabrício Bruno é considerado um zagueiro reserva, já que a dupla titular de zaga é o Léo Ortiz e o Léo Pereira. Então esta dupla aí hoje é uma dupla reserva com o Davi Luiz aí. Davi Luiz que também teve um bom momento aí no meio do ano, mas depois decaiu bastante o seu futebol. Bom, o Ayrton Lucas na lateral esquerda, o Alexandro vai estar disponível aí no banco de reservas, caso precise jogar, e aí no meio de campo fica esta preocupação aí, como é que vai ser o desempenho do Alan, como eu já falei, um jogador que vem desempenhando abaixo, e o Felipe Luiz decidiu aí dar ritmo de jogo para o Eric Pulgar, tá? O Eric Pulgar que não jogou a primeira partida da final da Copa do Brasil, para mim ele é o jogador titular aí da posição. O Everton Araújo jogou muito bem, tem algumas pessoas aí até falando que ele deveria ser titular no lugar do Eric Pulgar, mas eu acho que tem que ter um pouquinho de calma com o jogador. Se trata de uma final e provavelmente ele pode também aparecer como titular ao lado do Eric Pulgar. Eu acho que o Eric Pulgar, para esse esquema de jogo do Flamengo, na questão da saída de bola, ele é um jogador fundamental, assim também como é o Léo Ortiz lá na zaga, tá? E aí mais pra frente, chama a atenção também o Alcaraz, posicionado mais à frente, como eu já venho falando aqui várias vezes neste canal, que ele joga mais adiantado. Para mim, ele seria aí, lá na Europa, como ele jogava, seria um terceiro homem de meio de campo e não segundo volante e nem primeiro volante. É claro que ele pode fazer essas outras funções, já que é um jogador polivalente aí, faz praticamente todas as funções de meio de campo, mas a melhor função dele, eu acho que é essa posição aí do meio para frente. Ele é um jogador que corre para todos os lados do campo, então, e também é aquele jogador que faz a movimentação de sempre buscar ir para frente. Ele é o jogador que busca a associação nas jogadas de tocar a bola e ir para frente. Ele procura um companheiro de equipe e faz essas tabelas, né? Tocando e buscando ir sempre para frente. É uma característica aí do jogador Alcaraz. E aí também o que chama atenção, além do Gonzalo Plata, é o Matheus Gonçalves aí, que talvez vai ganhar aí esta oportunidade de mostrar mais um pouquinho aí do seu futebol. Jogador cria aqui da base. A gente espera que ele possa fazer um bom jogo. Eu até falei lá no jogo do Atlético Mineiro, por exemplo, no primeiro jogo lá da final contra o Atlético Mineiro, eu falei da questão do Felipe Luiz ter escolhido o Gonzalo Plata ao invés do Matheus Gonçalves. Apesar do Gonzalo Plata não ter feito um bom jogo ofensivamente, o Gonzalo Plata, ele era um jogador que fazia bastante a recomposição pelo lado direito de campo, então sendo um jogador aí fundamental para o posicionamento tático, principalmente defensivo do Flamengo. E o Matheus Gonçalves, aí pelas suas características físicas, ele não consegue dar tanto este combate defensivo, mas poderia ter sido aí uma mexida que o técnico Felipe Luiz poderia ter feito, né, no caso, contra o Atlético Mineiro, já que o Gonzalo Plata, na minha opinião, ele jogou um pouco abaixo na partida anterior aí contra o Galo. E no comando de ataque, o Bruno Henrique aí que vem sofrendo essa questão das investigações, e aqui eu vou aproveitar até o gancho e falar também, né, dessa questão das investigações aí. O jogador não é acusado de nada, são investigações, tá? E eu trouxe no vídeo passado lá, né, que o senador Cajuru falou que eram milhões aí que estavam envolvidos, o que diverge do que fala lá na Globo, né, no site do GE, que fala de apostas de 3 mil e pouco, nessa faixa mais ou menos, né? Foram 3 apostas aí que foram divulgadas e não são valores muito absurdos, principalmente para um jogador de futebol. Então aí fica esse questionamento aí de onde o senador tirou essa informação de que foram milhões. Vamos ver aí cenas dos próximos capítulos. O Bruno Henrique aí que já deve estar preparando a sua defesa para este caso. Ele também foi julgado pelo STJD através da Sport Radar, que deu uma indicação ali de que este jogo poderia estar sofrendo manipulação pelo caso do Bruno Henrique, mas aí no momento lá a Sport Radar também não viu tanto indício assim, mas queria avaliar depois com mais calma. O STJD arquivou o caso e o Bruno Henrique seguiu aí normalmente jogando pelo Flamengo e tal. No momento o jogador não precisa ser afastado nem nada, porque são só investigações, o clube não pode sofrer nada. Mesmo que o jogador venha a ser condenado, as penas serão diretamente contra o jogador e não contra o clube, tá bom? E aí a defesa do Bruno Henrique vai se basear nesta questão, né, que o cartão foi no final do jogo, que o STJD também arquivou o caso, então ele vai usar aí
estas informações em favor para tentar uma defesa. Eu espero, sinceramente, que o Bruno Henrique seja inocente. Eu gosto bastante do Bruno Henrique e ele é um cara bastante humilde assim, né? Um cara simples e tal. Eu não vejo muita maldade nele, né? Seria surpreendente se ele estivesse realmente envolvido aí com este esquema de apostas. E aqui para finalizar o vídeo também, a galera aí que pretende ir para o jogo Flamengo e Fortaleza e Flamengo lá na Arena Castelão, a data do jogo foi modificada, tá, galera? Mudou do dia 24 para o dia 26. No caso, o dia 24 seria o jogo, né? Não tinha ainda horário definido. E aí o jogo mudou para terça-feira. Aí ficou bem complicado. Eu vejo aí muitos rubro-negros que iriam para este jogo se desfazendo aí de, por exemplo, a galera que ia pegar ônibus, né, para ir, a galera aí, as caravanas aí rubro-negras aí que iriam para este jogo. Muitas pessoas desistindo aí devido ao dia ser muito ruim, né? Para pessoas que trabalham e tudo, né? Nós que somos trabalhadores fica bastante complicado e assistir um jogo assim fora, né? São muitas pessoas ali da região, né? O interior do Ceará, os estados vizinhos. É um jogo aí que mudou esta data, infelizmente, aí para o torcedor rubro-negro aí do Nordeste que queria ver o Flamengo jogando aí no domingo, tá, galera? Então, se você chegou até aqui, se inscreva no canal, nos dê essa moral, sua inscrição é muito importante para mim, tá? Deixe seu like também para recomendar o vídeo para outras pessoas do YouTube, tá? E eu vou ficando por aqui. Saudações rubro-negras e até mais!